hashtag 198 Apocalipse, estudando as profecias. Bom, tudo que fazemos pelo nosso semelhante está gravado no livro da vida de cada um de nós. Nada fica oculto. Não importa que outros não lhe deem valor, tudo que se faz não se perde, está tudo lá. Mas o que significa essa expressão desde agora? Que desde agora morrem no Senhor. Significa algum ponto de particular no tempo? Mas que ponto seria esse? Evidentemente, desde o começo da mensagem, em relação a qual é dito, mas porque são bem-aventurados que morrem desde aquela altura dos acontecimentos. Claro que deve haver algum motivo especial para sobre eles ser pronunciada esta bênção. Não será porque escapam ao tempo de terrível perigo que os santos têm de enfrentar quando termina a sua peregrinação neste mundo, neste vale de lágrimas, e ao mesmo tempo em que são assim abençoados em comum com todos os justos. Tem uma vantagem sobre eles por constituírem, sem dúvida, aquele grupo de que se fala no profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2, que ressuscita para a vida eterna ao se levantar o anjo Miguel, que na verdade é um arcanjo, um super anjo. Versículo 2: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Já vimos aqui que é eterno, eterno enquanto durar dentro daquela criatura a maldade, a rebeldia, e não procurar se recompor diante de Deus. E assim, escapando aos perigos através dos quais os restantes 144.000 passam, ressuscitam e partilham com esses do seu triunfo na terra, e com eles ocupam o seu proeminente lugar no reino de Deus. Os que morrem depois de se terem identificados com a mensagem do terceiro anjo, neste capítulo 14 do Apocalipse, são evidentemente contados como uma parte dos 144.000, porque esta mensagem é a mesma do assinalamento no capítulo 7 do Apocalipse. E por esta mensagem só foram selados 144.000. Bom, há muitos que tiveram toda a sua experiência religiosa sobre esta mensagem, mas caíram na morte. Morreram no Senhor, por isso são contados como selados, porque serão salvos por Ele. Mas a mensagem resulta do assinalamento só dos 144.000. Portanto, estes têm que ser incluídos neste número tomado parte na ressurreição especial. Para confrontar isso, vamos lá no Velho Testamento, no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. E com esse Apocalipse, no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 7. Então vamos lá. Eis que vem com as nuvens, no Apocalipse. E todos os olhos o verão, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, o Amém. Então vamos comparar Daniel, o Apocalipse, e ver essa colocação aqui no Evangelho. Bom, tomando parte na ressurreição especial que
ocorre quando é pronunciada desde o templo a voz de Deus no começo da sétima e última praga, como vemos, ou como vamos ver no Apocalipse, capítulo 16, versículo 7. Né? Já vamos dar um spoiler aqui. E ouvi uma voz do altar que dizia, na verdade, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Como podemos ver no Apocalipse, aliás, no profeta Joel, capítulo 3, versículo 16, Velho Testamento. E o Senhor brama de Sião e de Jerusalém, faz ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremem, mas o Senhor é o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. São Paulo, aos Hebreus, capítulo 12, versículo 26, diz lá: a voz do qual abalou então a terra, mas agora tem ele prometido, dizendo, ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Passam pelo período dessa praga e, por isso, podem dizer que vieram da grande tribulação, como vimos no Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Está aqui. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele, estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram suas vestes, e as embranquiçaram no sangue do Cordeiro. E tendo saído da sepultura, ainda para a via mortal, tomam suas posições com aqueles cristãos que não morreram e que recebem com eles a imortalidade ao som da última trombeta. Como está em Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. São então com os outros transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Assim, embora tenham passado pela sepultura. Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres vis, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Vamos entender aqui que mulheres vis, como está nesses capítulos anteriores, estudamos quando foi explicado, né? Aliás, estudamos isso quando foi explicado que mulheres vis se refere àqueles que compõem a parte podre das religiões. Aquelas religiões prostitutas, aquele povo podre que estão dentro de todas as religiões. Não está se referindo aqui às mulheres que vivem na prostituição, porque já estudamos aqui, já vimos em outras postagens que a gente não pode condenar, porque a gente não sabe o que levou essas mulheres a isso, as dificuldades que elas passaram. Então aqui não estamos condenando nenhuma mulher que se prostituiu, porque aí vamos ficar julgando esses pormenores. Não é isso. Nós já explicamos, mulheres vis aqui são aquela parte podre dos religiosos que estão dentro de todas as religiões.